Qual a melhor forma de conectar marcas e pessoas no ambiente digital? Para debater esse assunto com a gente recebe o Cássio Filho, que é o CCO da agência Purple Call. Tudo bom, Cássio? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo. Cássio, existe alguma forma estratégica ou mais diferenciada da gente unir esses dois mundos? As pessoas não têm paciência para você vender mais alguma coisa para elas. Elas querem se conectar, entender o valor daquilo e trazer aquilo para perto da vida delas. Então, quando a gente começa a falar assim de conectar marcas e pessoas, a gente precisa entender dois universos distintos. Entender o que o cliente quer dizer. Então, a gente precisa se conectar muito. Por isso que fazer reunião, bater papo, estar perto da alta gestão é muito importante, porque se você parar para ver, antigamente na propaganda, o que a gente via? Via assim, o dono de uma agência e o dono da empresa. Ambos, eles conseguiam fazer bons cases, porque se falava a mesma língua. Hoje em dia, virou um business e cada vez as hierarquias são maiores. E aí tem cada vez mais gente derrubando boas ideias ou derrubando a verdade no meio desse caminho todo. Então hoje na Purple a gente se considera assim, qual é o purpose, qual que é o foco da agência? É a verdade. Então assim, para que as pessoas querem o teu produto? Por que tu quer anunciar esse produto? Por que tu precisa fazer propaganda? E a gente às vezes toca até em assuntos mais delicados, mas a gente precisa saber disso. Porque tendo essa verdade estampada, escancarada, é que a gente consegue entender o que o cliente quer dizer e traduzir isso para quem está interessado em ouvir. Passar a transparência, né? Seria isso. Exatamente. Quando você é transparente, o consumidor compra essa verdade. Exatamente isso. E aí na construção, para poder fazer essa conexão emocional das pessoas, a gente precisa ter essa verdade rondando por todo o processo. Dentro de toda a hierarquia, seja dentro do cliente, seja dentro da agência, para a gente poder conseguir identificar o que vai realmente permitir a marca se conectar com as pessoas. A entrega criativa do publicitário também mudou, né? Um publicitário hoje, ele tem que ser muito mais completo, ele não pode simplesmente se fechar numa caixinha. Um criativo tem que saber ouvir muito para poder se conectar com o que realmente ele precisa. Ele precisa ter uma visão estratégica, porque hoje está acontecendo um movimento interessante que assim, tem várias agências grandes consagradas e tem muito publicitário que tem perdido espaço nessas agências. E a gente tem conversado com vários deles, a gente quer trazer esses talentos, mas a gente encontra uma pequena dificuldade. Qual seria essa dificuldade? É um pensamento integrado do começo ao fim. Porque o pessoal consegue resolver muito bem o problema. Cada um acaba ganhando um estilo ao longo do tempo. E aí a gente está tendo que remoldar o nosso negócio para poder usar esses talentos onde eles são bons. Então meio que a gente está ficando com todo o pensamento e aí a gente tem chamado e plugado essas pessoas. E aí hoje a gente está cada vez mais desenvolvendo esse publicitário que consegue pensar no todo, que consegue ouvir, que traduz o que foi ouvido, que senta junto, que sabe trabalhar em equipe para poder discutir estratégia, para poder discutir comportamento, para a gente poder chegar num coeficiente que não vai soar falso, que não vai incomodar. Então a criatividade, o cara, se ele conseguir pensar nesse todo já do início, é esse profissional que a gente está atrás hoje, é esse profissional que a gente está tentando fomentar, estimular dentro da agência hoje. A agência vem adotando um modelo de trabalho mais conectado com design sync. Como é que funciona isso? A gente se autodenomina resolvedor de problema. Então, se a gente sentar aqui e a gente tiver um problema de conexão do plug, isso pra gente é um job. Então, assim, se tem um problema, tem job. E aí a gente, com o Design Thinking, qual que é a linha de raciocínio? A gente precisa entender muito bem qual é o real problema. Porque nessa jornada para descobrir o real problema, a gente se depara com vários outros problemas e a gente tem que ter muito foco em qual é o real que vai ajudar a gente a resolver, qual que é o propósito que vai ajudar a gente a construir essa história. Então a gente tem adotado em todas as etapas de trabalho da agência um pensamento que assim, se chega para um atendimento, um problema, aquilo não é um fator de desespero, é uma oportunidade. Todo problema tem uma oportunidade. O Design Thinking, ele ajuda a gente a ver por essa perspectiva. E aí todo problema ter uma oportunidade nos abre um leque ainda muito maior. Então vamos somar essa perspectiva do Design Thinking, da gente estudar, entender, conseguir mapear e deixar escancarado a verdade com a revolução tecnológica que a gente falou.
Imagina o número de possibilidades que a gente não abre para poder fazer as coisas. Então eu acho que quando falando de criatividade, a gente tem que estar atento a tudo isso que está acontecendo, que não cabe mais só num formato de ter o melhor texto, ter a melhor direção de arte. Ele exige um pensamento muito maior e muito mais amplo para poder trazer todas essas referências e a gente conseguir contar histórias verdadeiras, histórias reais, que no Design Thinking é nada mais que a solução do problema desse cliente, a solução de algum problema, e isso está muito enraizado dentro do processo de trabalho da Purple. Cássio, para a gente finalizar, a Purple completa em 2018 7 anos de atuação no mercado. Quais são as perspectivas para 2018? Estudando tudo que está acontecendo no mundo, a gente tem visto cada vez mais oportunidades para a gente repensar toda a estrutura. Então, não é só a gente quem tem parado para poder repensar toda essa entrega da propaganda. E cada vez mais a gente tem conversado com vários clientes e a gente tem cada vez mais clientes mais corajosos em que a gente consegue trabalhar junto para poder mostrar o valor de fazer algo diferente. Não é fácil. Ninguém está falando assim, você vai para a Purple hoje, se alguém quiser ir trabalhar lá, se algum cliente quiser trabalhar com a gente. Não estou falando que vai ser assim, de um dia para o outro. De um dia para o outro, agora vamos sair fazendo coisas novas e diferentes. Não, leva tempo. E precisa se entender o valor de tudo isso. Porque para poder subir dentro de uma hierarquia, por exemplo, hoje um diretor de marketing, para correr um risco de fazer uma campanha totalmente inovadora, verdadeira, precisa ter um apoio da estrutura dele. E é esse trabalho que a gente faz junto e é essa perspectiva que a gente vê para a Purple. Cada vez mais a gente está trabalhando em parceria com os clientes para poder levar não só para o marqueteiro, mas para a estrutura dele o valor da gente ter um pensamento moderno, da gente ter um pensamento compatível com as tendências, compatível com o que as pessoas esperam de marcas, de produtos daqui para frente. Então, na nossa perspectiva, a internet tende a cada vez abrir mais oportunidades e a gente vê, por outro lado, cada vez mais conexão para poder criar trabalhos e projetos juntos. A gente tem visto fora muitas empresas que são totalmente desformatadas. Então eu acho que talvez para o futuro a gente não seja apenas uma agência de propaganda, mas a gente vire ali um ambiente de inovação e criatividade para poder permitir os clientes a cada vez mais não só resolver os problemas, mas conseguir trazer mais vantagem competitiva e oferecer algo relevante, assim, algo que as pessoas estejam interessadas e queiram se conectar com elas. Cássio, super obrigado pela sua atenção. A gente vai continuar de olho nas novidades e transformações da Purple e você continue acompanhando as principais notícias da indústria da comunicação pelo site do próprio Mark, que agora também é Play.